no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 13 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Confira nesta edição. Mourão reinaugura base brasileira na Antártica. Governo estuda projeto de adoção de idosos. Irã volta a atacar bases americanas no Iraque. E protestos pedem destituição do Ayatollah Ali Khamenei. Chuvas provocam interdição em rodovias paulistas. Polícia investiga a causa de incêndio em apartamento na Vila Ema, em São José dos Campos. Vale registra 30 roubos ou furtos de celular por dia em 2019. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, 13 de janeiro. Uma segunda-feira chuvosa. Segunda-feira já é normalmente mais difícil. Com essa chuva, mais difícil ainda, mas vamos em frente. E hoje um Abre Aspas especial. Eu tenho o grande prazer de ter comigo na bancada de volta o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Gal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos às notícias de hoje. O vice-presidente Hamilton Mourão representará o governo na reinauguração da estação Comandante Ferraz nesta terça-feira. Ele inicia hoje uma viagem até a Antártica. Mourão sai de Punta Arenas, no extremo sul do Chile. De lá, embarca em um avião Hércules da Força Aérea Brasileira, único tipo de aeronave usada para chegar ao continente gelado. O voo de Punta Arenas até a Antártica dura cerca de 3 horas. A aterrissagem ocorre nas proximidades da estação chilena. De lá, o vice-presidente e assessores seguem de helicóptero até a estação brasileira. O novo prédio recebeu um investimento de 100 milhões de reais e conta com equipamentos de tecnologia avançada. A base será utilizada para estudos nas áreas de biologia, oceanografia, glaciologia, meteorologia e antropologia. A estação de 4.500 metros quadrados tem 17 laboratórios e pode hospedar 64 pessoas. Uma usina eólica e placas de energia solar ficarão responsáveis por fornecer energia para as instalações. A base também tem salas de reuniões, academia, cozinha e ambulatório. Em 2012, um incêndio destruiu 70% da estação e deixou 2 mortos. Para evitar que novas tragédias aconteçam, sensores de fumaça, alarme e portas corta-fogo foram instalados no novo prédio. Nas salas com máquinas e geradores, as paredes são feitas com material ultra resistente que suporta o fogo até 2 horas. Cientistas da Fiocruz já confirmaram que devem conduzir pesquisas de microbiologia a partir da análise de fungos que só existem na Antártica. A Agência Internacional de Energia Atômica também afirmou que vai desenvolver projetos meteorológicos na base brasileira. De alta relevância isso, não é, Zé? Pois é, existe um tratado da Antártica que foi assinado pelo Brasil em 1961. E é muito importante porque o destino da região é definido pelos países que desenvolvem pesquisa na Antártica. Então, com essa nova instalação,
o Brasil ganha espaço novamente na definição dos rumos da estação. Bom, além você já falou das várias áreas de pesquisa, né? Mas uma área muito importante é a área do entendimento dos fenômenos climáticos. Então, essa base vai ser muito importante para esses estudos de climatologia, já que ali vão estar equipamentos mais avançados do mundo. É, né, uma excelente notícia para todos os pesquisadores brasileiros e, como o Zé falou, principalmente no que tange a climatologia, o estudo é absolutamente primordial nos dias de hoje. Então, claro, toda a comunidade vê com muito bons olhos o retorno do Brasil nessa estação no continente gelado. Muito legal mesmo, de parabéns. E a gente dá aqui o bom dia, como sempre, a nossa primeira participação aqui, ao Luiz Rosa, sempre conosco aqui. Muito obrigado, um ótimo dia a você também e a todos vocês que nos acompanham ao vivo. Lembrando que, é claro, o Abre Aspas está com vocês, é feito para vocês e principalmente com vocês. Mande aqui a sua participação, que será um prazer. E lembro uma outra coisa, hoje, logo mais, nós teremos aqui uma entrevista muito especial com o Dr. Robson Massi. Nós vamos falar sobre artrose e eu já o convido a participar, tá bom? E Sérgio Moro fala sobre pacote anticrime ao Estadão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que o pacote anticrime, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Inicialmente encaminhado ao Congresso por Moro, o pacote anticrime foi aprovado pelos congressistas desidratado e acabou sancionado pelo presidente com a inclusão do juiz de garantias. Abre aspas para Moro. Sempre me posicionei contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como juiz de garantias. Apesar disso, vamos em frente, disse o ministro. De acordo com a nova lei, toda persecução penal contará com 2 magistrados, um dedicado à fase de investigação e outro à fase do processo judicial. Bolsonaro sancionou, no fim do ano passado, o texto com 25 vetos, mas manteve o juiz de garantias, contestado por Moro e entidades de magistrados. A Associação de Magistrados Brasileiros, maior entidade da toga, considerou a medida inconstitucional e disse que irá ao Supremo Tribunal Federal contestar a medida. Já o presidente da Associação de Juízes Federais, Fernando Mendes, disse esperar que a medida seja aplicada a todos os processos judiciais no Brasil, seja nos processos da Lava Jato, seja nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias. Não faz sentido ter juiz de garantias apenas nas capitais e para os crimes de colarinho branco, disse. Dá para entender que o ex-juiz, ministro Moro, não conta mais com todo aquele entusiasmo do presidente Bolsonaro, tendo em vista que o Bolsonaro rejeitou justamente o pedido de Moro, que pediu o veto ao juiz de garantia. Há uma coisa mal resolvida hoje entre Moro e Bolsonaro. Está ficando cada vez mais evidente isso, né? E pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda mostrou que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. O rosto do evangélico é feminino, apesar de ter grandes representantes masculinos. Cerca de 58% dos evangélicos são mulheres,
No catolicismo, 51% dos fiéis são mulheres. A pesquisa foi feita nos dias 5 e 6 de dezembro do ano passado, com 2.948 entrevistados em 176 municípios de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E olha só, diante do envelhecimento da população, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos estuda apresentar ao Congresso uma proposta para permitir a adoção de idosos no país. A ideia é regulamentar a possibilidade de acolhimento e adoção de idosos em situação de vulnerabilidade e abandono. O Ministério pretende desenvolver políticas sobre o tema, de acordo com o secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa. Atualmente, cerca de 30 milhões de brasileiros têm acima de 60 anos. Dados do IBGE estimam que este número atinja 73 milhões até 2060, o que faria com que 1 em cada 3 brasileiros em 2060 seja idoso. Nos últimos meses, ao menos 3 projetos que tratam dessa possibilidade passaram a tramitar na Câmara dos Deputados. Um deles que prevê aplicar também para o idoso uma parte das regras de adoção definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi alvo de uma audiência pública em dezembro. Tem um dado do IBGE muito interessante, que o Brasil em 2060 vai ter mais idosos do que jovens. É significativo isso, E é muito. Então, interessante que se comece a pensar efetivamente em medidas para que a gente chegue ao 2060 com uma atenção melhor aí aos nossos idosos, digo eu, na qualidade de um idoso, inclusive. Você já tem o cartãozinho? Não, ainda não fui buscar, mas já tenho direito e vou buscar. Foi bom você me lembrar, inclusive. Mas muito interessante, realmente. E as profissões ligadas ao setor de tecnologia da informação e internet devem predominar no mercado de trabalho em 2020. A estimativa é da rede social profissional LinkedIn. O levantamento Profissões Emergentes aponta que o gestor de redes sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro de cibersegurança e o representante de vendas. O ranking é realizado a partir de informações do LinkedIn a respeito das profissões que têm se destacado. A lista completa você pode conferir no site da SP Rio Mais. Você vê que engenheiro de cibersegurança, que todo mundo está preocupado com a segurança de dados. Não tem a menor dúvida. Hoje é um grande problema desse universo. Né? Não tem, e a gente vê em todos os setores e em todos os âmbitos, né? Foi citado, inclusive, nesse recente conflito no Irã aí, que uma grande vulnerabilidade também foi exatamente essa parte da cyber war que eles falam. E, claro, a vulnerabilidade e segurança dos sistemas, né? É extremamente importante. Pois é, prosseguindo aqui, neste domingo, o Irã voltou a atacar a base militar que abriga soldados americanos no Iraque. 4 soldados iraquianos ficaram feridos, segundo fontes militares. O site Russia Today informou que os projéteis atingiram uma pista dentro da instalação militar, que também abriga soldados dos Estados Unidos. A célula de comunicação de segurança do Iraque confirmou em comunicado que 8 foguetes do tipo Katyusha caíram na base de Al-Balad, localizada ao norte de Bagdá. Al-Balad é uma das maiores bases aéreas do Iraque. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, exigiu o fim das violações à soberania do Iraque. Este é o 3º ataque a mísseis contra esta base nos últimos dias. Os iranianos foram às ruas protestar contra as autoridades locais
depois que os militares do Irã admitiram que derrubaram sem intenção o avião da Ukraine International. Segundo a emissora de TV saudita Al Arábia, as forças de segurança do Irã inicialmente reprimiram os manifestantes com balas de borracha e gás lacrimogêneo e prenderam um número não informado de manifestantes após confrontos violentos no centro de Teherã. Na Praça Azadi, em Teherã, os manifestantes cantavam "Morte ao ditador" e rasgaram um retrato gigante do Ayatollah Ali Khamenei. Glauco, no avião derrubado pelo Irã, 57 passageiros eram canadenses. E ontem o país prestou uma homenagem a esses mortos na cidade de Edimon, que grande parte dessas pessoas eram dessa cidade. E nessa cidade o primeiro-ministro canadense, o Trudeau, diz que o seu país quer justiça e quer punição real dos responsáveis pela derrubada da aeronave. É muito sério, foi uma comoção mundial a respeito disso e com esse desfecho que ficou bem difícil para o Irã e que se faça justiça a isso aí. Nós vamos a um rápido intervalo e eu já o convido para no terceiro bloco aí a gente ter uma entrevista muito legal com o Dr. Robson Massi, que já está aqui em nossos estúdios. Ele é fisioterapeuta especialista em ortopedia esportiva e a gente vai falar de um tema bem específico e bem relevante, que é a artrose. Então, participe aí dessa nossa entrevista no terceiro bloco. Na volta a gente tem Caio Souza para a gente saber como é que fica o tempo a partir dessa chuvosa segunda-feira. Rapidinho, depois do comercial, a gente já volta, fique com a gente. Estamos de volta com Abre Aspas desta segunda-feira, claro, ao vivo. Eu dou meu bom dia aqui ao Cláudio Lopes. Cláudio, não esquecemos de você não, é que teve um gapzinho de leizinho aqui da chegada do seu comentário. E o Cláudio Lopes comentou aqui a respeito da matéria lá do Sérgio Moro. Diz, o ex-juiz Moro teve até boa intenção, mas o presidente Jair Bolsonaro teve a reação da velha política, como sempre, combatida é lamentável. Está aqui a sua observação. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom, Cláudio? E olha, segunda-feira, como eu disse, chuvosa, e aqui dos altos da Cassiano Ricardo a gente só vê nuvem e chuva. Vamos saber com ele como é que fica para hoje, um pouquinho, para o comecinho dessa semana, o tempo. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começa com mais um dia de tempo instável aqui na nossa região. Teremos um céu predominantemente nublado, mas o sol pode aparecer entre nuvens em alguns momentos. E o calor vai continuar por aqui. Máxima prevista no Vale do Paraíba de 30 graus. No litoral e em São Paulo, 28, e na Serra da Mantiqueira, 25 de máxima. No final da tarde, principalmente, podemos ter sim pancadas de chuva que podem ser, ocasionalmente fortes, mas essas pancadas serão rápidas e isoladas. Tanto a terça quanto a quarta-feira poderão ter pancadas isoladas, assim como a gente tem visto nos últimos dias. Mas muita atenção na quinta-feira, pois a passagem de uma frente fria pelo mar pode provocar pancadas bem mais intensas na quinta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. A gente comunica. O tempo está esquisito mesmo, né, Zé Guilherme? Está esquisitíssimo. Não, e a gente comentava aqui, sensação térmica de 54 graus no Rio de Janeiro. Que inferno será esse, meu Deus do céu? Inferno mesmo. Literalmente. Nossa senhora, imagino você aqui. Não tem ar-condicionado, não dorme, né? Achei interessante uma senhora entrevistada
dizendo que tinha um sol para cada pessoa. Literalmente, literalmente mesmo. Imagina naquela região lá de Bangu e tudo lá, deve ser onde deve ter batido essa temperatura. Meu Deus do céu, sofrimento para todo mundo mesmo. E as chuvas intensas que atingiram o estado de São Paulo podem causar interdições de estradas. Na rodovia dos Tamoios, o sistema de monitoramento meteorológico aponta risco de fechamento do trecho de serra, claro, por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas, foi registrado o acúmulo de 70 milímetros de chuva. E o protocolo de segurança determina que, ao atingir 100 milímetros, o trecho seja interditado devido, claro, ao risco de queda de barreiras. Segundo a concessionária, a medida visa garantir a segurança dos usuários. Na rodovia Rio Santos, pequenos trechos de deslizamento de terra foram registrados na cidade de São Sebastião. A estrada segue liberada. Na capital paulista, chuvas colocaram regiões de São Paulo em estado de atenção para alagamentos no início da tarde de ontem. Por volta das 11 horas, áreas de instabilidade começaram a se formar na Zona Leste, nas regiões da Penha, Hermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Itaquera e Guaianazes. Os bombeiros receberam 5 chamados para enchentes e 10 para queda de árvores. Por volta das 14h30, as precipitações perderam intensidade, restando apenas uma chuva mais fraca aí. E olha, atenção, você aí que vai a São Paulo. Suspenso desde o dia 23 de dezembro, o rodízio municipal de veículos volta a vigorar hoje na cidade de São Paulo, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego. No período de suspensão, seguiram valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições, que é a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona máxima de restrição ao fretamento. Transitar em locais, atenção, hein? Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 pontos na carteira. É bom ficar bem esperto mesmo aí. E a polícia investiga causas do incêndio que atingiu um prédio residencial no Vila Ema, em São José dos Campos. O caso ocorreu na noite deste sábado, na rua Francisco Ricci. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no 21º andar por volta das 21 horas. A corporação informou que foram encontrados 2 focos de incêndio no local e que utilizou o sistema do próprio condomínio para controle das chamas. Todo o prédio foi evacuado e o sistema de energia foi desligado durante os trabalhos. Ao todo, 18 profissionais dos bombeiros atenderam a ocorrência e levaram cerca de 1 hora para controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido e, após o trabalho de rescaldo, o prédio foi liberado. Os motivos e a origem do incêndio estão sendo investigados. Tremendo susto, hein, Zé? Lá no 21º andar, vou te contar, ter que esvaziar o prédio todo mundo, é uma correria enorme aí. E olha só que coisa interessante que eu vou ler aqui a respeito dos celulares. Mas antes, vamos dar uma pesquisada aqui, vamos ver as participações. O Guilhermo Codazzi da Costa, muito feliz com a volta do José Guilherme à bancada. Excepcional jornalista, uma das vozes mais lúcidas da nossa região. Boa volta, disse o Guilhermo Codazzi. Muito obrigado ao Guilherme, nosso grande parceiro aí também. E a Esther Ribeiro participando conosco aqui também. Ótimo dia a você também, Esther. Um prazer tê-los conosco. E olha só, em média, cerca de 30 celulares foram roubados ou furtados no Vale do Paraíba por dia no ano passado. O levantamento foi feito por Ovale, com dados oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A boa notícia é que esse tipo de crime está em queda na região, ao menos no período de janeiro a novembro.
A SSP ainda não divulgou os dados de dezembro. No geral, os dois crimes somaram 9.776 ocorrências na região nos 11 meses do ano passado contra 12.820 em igual período de 2018. A média mensal de ocorrências envolvendo o celular caiu de 1.160 para 880. A redução segue tendência na queda dos crimes de roubo em geral no Vale, que caiu 16% entre janeiro e novembro de 2019. Também a redução maior na prática dos roubos, quando o criminoso tira o celular da vítima mediante alguma violência. Nesses casos, a queda foi de 34%, com 4.484 ocorrências de janeiro a novembro de 2019 contra 6.809 em igual período de 2018. Os furtos de celulares, quando a vítima não percebe, reduziram 12% nos 11 meses. As vias públicas são os locais preferidos dos criminosos para levarem os tais celulares. Em 2019, a localidade representou 54% do total de roubos e furtos de aparelhos. A residência teve 16,4% do total. Sempre importante você ficar atento com isso daí. É que tem gente que fica exibindo literalmente o celular, né? Não tem dúvida. Ou às vezes mesmo coloca em lugar exposto, fica evidente e facilita também o roubo, o furto que o seja aí. Então, atenção. Bolso da frente. Bolso da frente, tem que andar com um cofre agora, né, Zé? Pendurar um cofrinho e andar com ele na rua. Mas a atenção é a melhor coisa. Você pode pôr na sua pochete. Minha pochete, como antigamente. Você sabe que às vezes eu sinto saudade da pochete. Porque os meninos só tem 2 ou 3 bolsos, 4 bolsos aí para levar todo o equipamento. Às vezes falta um espacinho para botar mais alguma coisa aí e acabou o bolso. Seu canivete, por exemplo. Meu canivete, exatamente. Meu lanche, por exemplo. Mas é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, como a gente havia falado aqui já no começo mesmo, a gente já em nossos estúdios aqui, Dr. Robson Massi, fisioterapeuta especialista em ortopedia esportiva, e a gente vai falar sobre artrose, claro, queremos que você participe. Rapidinho, o intervalo e já voltamos, fique com a gente. E voltamos ao vivo agora com o esporte e uma boa notícia. A Vitória finalmente voltou. Após 3 jogos seguidos com derrota, o Vôlei Taubaté venceu o Blumenau por 3-0 e voltou a pontuar na Superliga Nacional. A equipe comandada pelo técnico Renan Dalzotto ocupa no momento a 2ª posição. 29 pontos em 11 jogos disputados. Uma campanha de 9 vitórias e 3 derrotas. Os taubateanos voltam à ação no sábado, quando enfrentam o Ponta Grossa lá no Paraná. Parabéns ao Taubaté, que estávamos todos aqui pedindo para essa vitória. Mas como eu falei aqui, vamos à entrevista com o Dr. Robson Massi. E olha só, artrose, uma doença aí que acaba atingindo mais as mulheres a partir dos 50 anos. Uma coisa séria e que tem tratamento e precisa ser adequado e detectado o mais breve possível, não é, doutor Robson? Um prazer tê-lo aqui em nossa bancada, uma coisa que aflige a muita gente, principalmente as mulheres, né? Exatamente, Flávio. Obrigado pela oportunidade, Zé. A artrose é uma doença articular que afeta milhões e milhões de pessoas no país e ao redor do mundo. É uma doença que, na maioria das vezes, acomete os pacientes da terceira idade, depois dos 50, 60 anos. Em alguns casos raros, os pacientes mais jovens, mas a maioria das vezes, o paciente idoso. O diagnóstico precoce, isso acarreta em maiores benefícios para o tratamento do paciente. O paciente, ele descobre que tem artrose como? Ele descobre que tem artrose que quando dói. Ele começa a sentir dor para subir, descer a escada, para agachar, para ficar muito tempo agachado, sente rigidez no joelho, então quando o paciente acorda, o joelho está mais rígido, demora uns 5, 10, meia hora
o joelho voltar às atividades habituais. Então, alguns sintomas, tá? Só que isso vem acontecendo a partir dos 50 e poucos anos. E quando ele chega na clínica com 65, o joelho já está praticamente deteriorado. E o que é a artrose? A artrose é uma doença articular degenerativa. O termo técnico é esse. É uma lesão que é degenerativa, então é característica pelo envelhecimento. Então a gente vai perdendo espaço articular, a articulação vai ficando mais diminuta na sua espessura da cartilagem, dos meniscos. Isso gera processo inflamatório articular, então lesiona os ossos, os ligamentos, os tendões e gera inflamação intraarticular, fraqueza muscular e, consequentemente, bastante dor. E qual que é a diferença da artrose e da artrite? O termo científico hoje é osteoartrite, é uma mistura dos dois. Tá? Então, quando a gente fala em artrite, a gente pensa em artrite reumatoide, tá? É uma doença autoimune que afeta todas as articulações. Quando a gente pensa só na osteoartrite, é uma doença isolada em uma articulação ou de forma bilateral, mas não sistêmica, não no corpo todo. É uma coisa que incomoda demais, compromete a funcionalidade da pessoa em termos de mobilidade e tudo mais, mas tem tratamento, isso daí. Como se procede isso daí? Hoje o tratamento é dividido em basicamente dois fatores, um tratamento cirúrgico e um tratamento não cirúrgico. O tratamento cirúrgico é uma prótese no joelho. Então o cirurgião vai, abre o joelho e troca os componentes. Ou o tratamento conservador. Conservador entra a fisioterapia, acupuntura, hidroginástica, medicação, infiltrações. Então tem um campo muito grande de tratamento para abordar esses pacientes. Mas no caso de uma cirurgia, é porque a coisa já está avançada a um nível em que não existe mais retorno, seria assim? Exatamente. Então o imprescindível é uma detecção anterior, antecipada, para que se possa fazer uma fisioterapia. Isso. Então o tratamento conservador ele é mais efetivo nos pacientes que não têm uma artrose gravíssima, então o último grau de evolução da doença, e os pacientes com 60, 70 anos para baixo é o ideal. O paciente fica muito velho, a articulação está totalmente destruída e às vezes o tratamento cirúrgico é a melhor opção, quando o caso é muito grave. Mas quanto antes começar o tratamento, a fisioterapia consegue abordar melhor esses pacientes e oferecer um tratamento de mais qualidade. A fisioterapia consiste no que nesse caso? É basicamente o controle muscular de novo. Então o paciente que tem uma artrose, ele perde muita força muscular, ele perde confiança para subir e descer a escada, ele não tem força para subir uma escada com pequenos lances de degraus, ele não consegue levantar muito bem de uma cadeira, então ele perde muita força muscular. Então o carro-chefe é o fortalecimento da musculatura da coxa, principalmente. Tá? Mas antes disso a gente precisa primeiro trabalhar a parte de mobilidade articular, é um joelho que fica muito rígido, muito duro, a gente precisa trabalhar essa parte, precisa eventualmente trabalhar com recursos de eletroterapia, que é para recursos anti-inflamatórios, para diminuir a dor, para daí sim conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva. A gente falou aqui no começo que isso aí acaba atingindo mais as mulheres, nesse caso. Alguma coisa específica com isso? Porque os homens também têm que tomar cuidado, mas existe algum fator? Então os fatores, eles podem ser genéticos, que são os mais aceitos na literatura atualmente, e os biomecânicos. Então a mulher tem uma bacia mais larga, um quadril mais largo, isso compromete a mecânica articular. Então isso é um dos fatores. E a parte hormonal das mulheres parece ser a parte mais evidente da causa da artrose. Desculpe, Fábio. Não, a gente falou em fisioterapia e você tinha falado em medicação e também em terapias alternativas, né? Hidroginástica, No caso da medicação, que tipo de medicação é? Normalmente os ortopedistas, os reumatologistas recomendam condroprotetores, que são medicações para tentar proteger um pouco a cartilagem, que ainda existe, tá? E isso é uma fase bem inicial. Tem alguns estudos, é um pouco controverso isso, mas ainda é bastante utilizado. Os anti-inflamatórios não esteroidais são os mais utilizados atualmente, e as infiltrações, que são com ácido hialurônico, que é uma medicação que é para proteger a cartilagem também, e a infiltração de corticoide, que é para melhorar o processo inflamatório. Então é basicamente isso. E os analgésicos que os pacientes tomam eventualmente por dor, né? Agora, a combinação de tudo isso é que funciona, né? Às vezes sim, às vezes não. Tem alguns pacientes que uma dose única de determinada medicação é o suficiente, outras não. É basicamente igual à fisioterapia. Não funciona para todo mundo,
mas tem aquele subgrupo de paciente que responde muito bem ao tratamento medicamentoso, outro responde muito bem com fisioterapia. Então, o ideal é uma avaliação, um encaminhamento preciso. O imprescindível é sempre, claro, a precaução, né? Sentiu alguma coisa, vai ao médico. Sim. Agora, existe diferença de um esportista, por exemplo, e uma pessoa sedentária? Qual é a relação dessas condições com a doença? Tá. Hoje tem um caso muito claro, que é o Pelé. O Pelé sofreu com uma artrose no quadril grave, já fez prótese, já fez revisão de prótese, então ele tem tinha uma artrose grave devido ao uso excessivo da máquina. Então o pneu desgastou, rodou demais e desgastou. Então o atleta, a gente entende que o excesso de volume de treino acelera a lesão degenerativa. Tá? Eventualmente ele pode ter algum marcador bioquímico também que isso acaba somando. E o paciente que é sedentário demais, ele também tem as suas chances aumentadas por ter uma fraqueza excessiva articular, sobrepeso, tudo isso acelera. Mas o que fica claro no atleta é o uso excessivo da máquina. Então, talvez microtraumas repetitivos, pequenas lesões de cartilagem, isso vai aumentando com o passar do tempo e acaba, depois de um período de aposentado, onde ele sofre as consequências. E, Robson, uma coisa que me veio aqui. Existe muito folclore com relação à artrose também. A gente estava vendo aqui há pouco tempo, tomar muito leite, calcificação dos ossos, Existe muito folclore em torno da artrose. O que basicamente funciona, o que é verdade e o que é literalmente só folclore mesmo? Faz mal tomar muito leite e acaba gerando uma calcificação? Folclores populares. Tá. Essa semana saiu uma recomendação americana sobre o tratamento da artrose das mãos, do quadril e do joelho, Sociedade Americana de Reumatologia. E ela separa o que realmente funciona e o que não funciona. Então, basicamente, no escopo não cirúrgico, de forma conservadora, os anti-inflamatórios não esteroidais, usados em pequena escala, essa é a recomendação. Os exercícios de fortalecimento e mobilidade, alongamento, enfim, hidroginástica e controle de peso. Essas são as abordagens que o paciente devia gastar suas energias nesses 4 pontos, basicamente. E descartar o que não funciona, que é essas folclores, como você mesmo disse, talvez tentar usar abordagens demais que os pacientes veem na internet, não é comum ele chegar para a gente... O Dr. Google, né? Todo mundo corre atrás do Dr. Google. Então eu sempre digo, gasta suas energias com o que realmente funciona. É árduo, é difícil perder peso, mas gasta suas energias para perder o peso, que isso vai te ajudar mais do que ficar passando qualquer tipo de pomada, tomando qualquer tipo de coisa, que isso não tem recomendação nenhuma. Mas todo mundo adora um folclore, né? E outra coisa também, depois que aconteceu a coisa, não adianta estar com a artrose e parar de tomar leite. Não vai adiantar nada, né? Não. fica complicado mesmo. Robson, infelizmente a gente tem um tempo reduzido aqui para fazer as coisas, mas a gente precisa conversar mais vezes, porque é um assunto, claro, de interesse público aí. Zé, você tem mais alguma pergunta ao nosso caro Robson? Não, vamos trazê-lo para falar sobre ortopedia e atletas. Parte esportiva, legal. Exatamente. E nós queremos saber, obviamente, quem se interessar em procurar você, onde que pode encontrá-lo. Você está aqui, é nosso vizinho aqui, né? Sim, fico no mesmo prédio aqui no Jardim Aquários. No Instituto Trata Joelho e Quadril, uma clínica especializada para pacientes de terceira idade. Que legal mesmo. Então aqui a gente agradece ao Robson Massi, que veio falar com a gente a respeito dessa coisa para lá de importante, que é essa doença que aflige a tanta gente aí, que é a artrose. Robson, eu te agradeço. Eu te agradeço. Demais mesmo. Muito obrigado, espero que seja a primeira de muitas. Prazer, obrigado. Obrigadão a você. Obrigado. E a gente continua aqui e vamos falar de uma coisa que todo mundo chega a essa época, já fica querendo saber como vai ficar, que é o tal do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje, em Los Angeles, os indicados ao Oscar. A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. Na categoria Melhor Ator concorrem Joaquim Fênix, pelo Coringa, Adam Driver, por História de um Casamento, Leonardo DiCaprio, por Era uma Vez em Hollywood, Robert De Niro, por O Irlandês Taron Egerton, por Rocketman,
Na categoria de melhor ator coadjuvante concorrem Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood, Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança, Al Pacino por O Irlandês, Joe Pesci por O Irlandês, Song Kang-go por Parasita. Melhor atriz concorrem Renée Zellweger com sua atuação como Judy Garland, Scarlett Johansson por A História de um Casamento, Charlize Theron por O Escândalo, Maggie Kelly, Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres. O Brasil está em uma pré-lista de 15 filmes na disputa com o documentário Democracia em Vertigem. A lista final terá 5 concorrentes. E é uma torcida mesmo e tem que assistir mesmo. Nos bons tempos eu consegui assistir todos os filmes antes da cerimônia. Agora fica um pouco mais difícil. Senhoras e senhores, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. E hoje a nossa finalização tem um caráter pra lá de especial e marcante para nós. Tá? Nós encerramos hoje aqui com a volta do nosso querido editor-chefe, o Zé Guilherme Ferreira. Zé, seja muito bem-vindo, como sempre. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Bem-vindo, de volta. Como disse, um encerramento para lá de marcante para todos nós. E esperamos que agora você também, aqui nesse acompanhamento conosco, saiba que temos de volta aqui o nosso grande editor-chefe, Zé Guilherme. Uma ótima segunda-feira com pouca chuva aí para você e até amanhã com mais um Abre Aspas. Até lá. Obrigado. Grande Zé. Pega o bolinho lá, Zé.